E aí, aventureiros, nesse vídeo nós vamos contar para vocês por que nós decidimos largar tudo para viver viajando. O porquê de abrir mão do conforto e pegar a estrada, pegar perrengue, pegar pneu furado. Isso aí, né? Esclarecer o que está por trás de todo esse assunto. E é isso, meu nome é Gustavo. E o meu é o Luciano. Então, para você que está chegando agora, nós estamos no projeto Expandindo Mundos, em que a gente busca viajar de bicicleta pelo Brasil atrás de muita vivência. Encontrar pessoas, realmente sair um pouquinho da nossa realidade e expandir o nosso mundo mesmo. E a gente compartilha, através do canal do YouTube, tudo isso com vocês. E para você entender por que a gente largou tudo, nada melhor do que começarmos contando um pouco da nossa história. Eu nasci aqui em Marechal Cândido Rondon, é o lugar que a gente está, é a região oeste do estado do Paraná. E eu cresci, vivi aqui até os meus 17 anos, né? Aqui foi a realidade de sítio, a gente teve um tempo que criava porco, depois teve um tempo que tirava leite de vaca, 40 vacas para tirar leite, mexe um pouco de agricultura. Enfim, cresci aqui, né, em meio à natureza, brincando com a terra, subindo em árvore, tendo esse espaço, né? Sempre para brincar e para se divertir aqui também. E quando jovem, né, a gente começa a precisar de escolher alguma coisa para fazer na vida, então eu tinha a oportunidade de ou crescer aqui no sítio, trabalhar um pouco com essa parte de agricultura, do agropecuária, né, ou também estudar, que foi o que eu optei, e fui para o colégio agrícola estudar o técnico em agropecuária. Interessante que eu também fiz técnico, só que foi em meio ambiente. Mas, diferente dele, né, eu nasci em Sarapuí, uma cidadezinha bem pequena do interior de São Paulo. Então também eu cresci num sítiozinho, numa chácara, era algo não tão grande, mas que já foi suficiente. Uma realidade que me permitiu crescer, de certa forma, mais ligado à natureza, podendo brincar muito também, assim como o Lu. E eu também venho de uma família grande, tenho 3 irmãos e infinitos tios, então, vários primos, né? Então a gente pôde brincar muito, uma infância muito rica. Eu sempre quis salvar o planeta, então quando criança eu não podia ver fogueira, detestava e eu sempre dava um jeito de apagar, fazia xixi nela, jogava terra, pisava com o calçado, já derreti vários tênis assim. E eu acho que isso me levou a fazer justamente esse técnico em meio ambiente. Eu percebo que, assim, de uma semelhança, a gente tinha essa vivência com a natureza, uma vivência com a terra, mas ainda a gente cresce, né? A gente nasce sempre condicionado a vários padrões, a estar dentro do que a sociedade considera como normal. Então a gente foi crescendo e sempre acolhendo tudo que acabam nos oferecendo, né, ao longo da vida, até chegar no momento de escolher uma carreira, escolher um rumo para a nossa vida, né, de uma forma ainda muito imatura, aos 17 anos, depois que a gente termina o ensino médio. E eu, falando mais particularmente de mim, né, eu tinha a possibilidade de fazer agronomia, veterinária, mas você vê que por conta do que pulsava em mim, ainda fui escolher engenharia ambiental, que dentro de tudo que era considerado normal, né, era o mais diferente, vamos dizer assim. Eu também, dentro das minhas possibilidades, acabei escolhendo engenharia ambiental, porque não tinha nenhum outro curso que mexesse com essa área ambiental. Então, graças ao Enem, nós dois conseguimos entrar numa universidade. Então, nós entramos na universidade no ano de 2012, nós dois somos da mesma turma. E foi ali que a gente começou a se desmembrar um pouco dessa acolhida dos pais, né? A gente começa a ter mais independência, tem que começar a lidar com os próprios compromissos, os próprios horários, questão financeira, né? Então, nesse momento, a gente começou a assumir mais as próprias pernas e... Foi ganhando mais autonomia mesmo da própria vida, e daí a gente conseguiu começar a olhar de forma mais crítica para as coisas, porque a gente que estava no controle, né? Mas aí, junto com isso, começou a vir todas essas pressões, então muitas provas, muitas matérias, projeto, enfim. Aí aquilo começa a acumular, né? Para quem vai na faculdade, acho que diria é comum entre os jovens atualmente passar por essas situações, né? Talvez pessoas passam mais ou menos desapercebidas, mas toda essa rotina começou simplesmente a sobrecarregar. Sim. Ainda mais que o nosso curso era integral, então o dia inteiro recebendo informação. E até nesse momento a bicicleta já era presente na nossa vida, né? Nesse momento conturbado, a gente usava ela para o dia a dia, da casa para a faculdade, da faculdade para o trabalho. Mas houve um momento que foi um estalinho assim, que ela apareceu de forma diferente,
que um amigo convidou para ir fazer um passeio, né? De um dia, assim, que você vai e volta no mesmo dia. Sim, pedalamos aí, foram 30 quilômetros pedalados e já foi incrível, né? Esse primeiro contato acho que foi um dos mais fortes, porque a gente tava saindo da universidade com toda aquela pressão que a gente não tava com tempo para muita coisa. Aí saiu para essa viagem e falou, opa, deu para respirar tranquilo, deu para sentir o dia diferente, né? A gente experimentou dois lados diferentes, ao meu ver, que a gente vive um lado muito programado, e esse lado que a gente experimentou nesse momento com a bicicleta foi um lado de vivência, né? Que ao meu ver, esse lado programado que a gente vive é esse lado que a gente atribui muito a nossa felicidade às coisas materiais, a tudo estritamente calculado, também pensa muito no futuro, muito no passado. E esse lado da vivência foi um lado de mais aproveitar os detalhes das coisas, né? Aquela saída de bicicleta, você observar mais a paisagem, você se encantar um pouco mais com o contato nas pessoas. E depois dessa a gente só ficou com mais vontade de poder fazer mais experiências. Daí a gente começou a aumentar essas viagens, aumentar essas pedaladas. Então, aí em 2016, em março de 2016, veio as primeiras aventuras, as primeiras pedaladas, as primeiras cicloviagens. A gente começou a ficar 3, 5 dias pedalando, acampando, cozinhando com lenha. Foi ali que partiu das aventuras do fim de semana e a gente começou a pegar gosto e perceber que aquilo fazia parte da gente, sim, né? Esse lado de vivência. No começo a gente não tinha nada, viajava com o que tinha mesmo. Então, os alforjes eram super improvisados, não tinha nem tampa ainda, e a gente já começou a fazer as aventuras. Muita sacola de lixo, a gente comprava rolo de sacola de lixo para pôr tudo as coisas dentro, que era super barato e estanque. Sim. Cozinhar era tudo na lenha, com um graveto que achava na beira de estrada. Isso nos marcou muito e marca até hoje, porque a gente saiu viajar realmente pela vontade, né? Não se preocupando, não tenho os melhores equipamentos, não vou viajar. Não, a gente saiu com o que tinha. E foi isso que deu toda a diferença. Mas aí a gente tem que lembrar que, apesar de a gente ter gostado e querer mais dessas experiências práticas, a gente estava imerso numa outra realidade. Uma realidade da universidade e do trabalho como garçom. E ali que começamos a questionar fortes coisas na nossa vivência, não só pequenos hábitos, mas também sobre o porquê eu estava ali, seguindo aquele caminho. E lidando também, porque eu estava ali lidando com aquelas insatisfações, né? Porque a gente tentou equilibrar, trazer um pouco dessa vivência para dentro da nossa realidade de estudo, mas também volta e meia se debatia com barreiras, com coisas que impossibilitavam, e tudo isso foi desanimando. E no final da faculdade veio essa grande crise, né? Daí a gente pensou, isso não tá fazendo muito sentido para mim. A gente via até, logicamente, a vida inteira foi assim, né? Mas naquele momento a gente começou a questionar. Mas até, por exemplo, as provas. Qual é o sentido disso para nós? Por que eu tenho que provar o que eu sei e o que eu não sei? E dessa forma, como se todo mundo fosse igual, como se a sala inteira pensasse da mesma forma e tivesse que responder escrito da forma exata como estava sendo pedido. Isso gerava uma coisa até muito competitiva dentro desse universo todo, né? A gente competia entre alunos, entre amigos e professores e tudo dentro de uma competição para ver quem chega antes no diploma, quem pega o diploma, mais dinheiro. E no fundo, né, a gente tem um interesse em ter essa vivência, mas como a gente está muito dentro desse espaço de vida programado, né, essa vivência acaba sendo esquecida e isso que desmotivou muito a gente a seguir esse caminho. E até no fim da faculdade começou o TCC, o famoso TCC, né? Que assombra várias pessoas. Se você fez, você deve ter lembranças disso, né? Mas aí era muita dedicação, daí a gente parava para pensar, mas isso vai servir para quê no fim das contas? Se a gente estava buscando, ou se o que estava fazendo sentido para a gente era uma vivência mais próxima da terra, mais próxima das pessoas. E o que esse negócio escrito ia gerar para isso que tava fazendo sentido para mim? Aí veio esse grande desânimo e a gente falou, e agora? E no fim restou assim uma convicção de que esse caminho não era pra gente. Então começou depois a surgir essa ideia de fazer uma viagem maior de bicicleta
Lá no começo, nas primeiras viagens, foi uma brincadeira, né? Um dia falando, que tal terminar a faculdade, sair, viajar sem data para parar? Sim. E essa ideia começou a ganhar corpo, se tornou mais interessante diante dessa confusão, dessas coisas que não batiam. Então, faltando 5 meses para finalizar a universidade, nós decidimos que a gente ia largar tudo, que aquilo não era para nós. A gente não queria levar o resto da nossa vida em cima daquela linha condutora. Lembrando, pessoal, que esse largar tudo foi um processo, né? A gente, 2 anos antes disso, a gente começou a experimentar cicloviagens, começou a amadurecer e perceber o quanto isso era importante pra gente, né? Até a gente tomar essa decisão de deixar de lado aquilo que não fazia sentido, não fazia bem pra gente. Daí os amigos, a família começaram a perguntar, né? Mas e se faltar dinheiro? E o que vai fazer com a carreira? O que vai fazer com todo esse tempo que você investiu na faculdade, depois não vai usar mais? Foram momentos assim, um pouco difíceis, mas a gente teve a sorte de ter uma família que nos apoiou e muito, né? Eles sabendo que se a gente estava num caminho que a gente estava se sentindo bem, era isso que importava. Por mais que foi uma fase bastante difícil, né, de concluir a faculdade, fechar aquele ciclo, a gente ainda se manteve firme lá, fechou, dando o máximo possível para que aquilo ainda fechasse da melhor forma, né, dentro de trazer esse equilíbrio. 10 dias depois da colação a gente tava com a bike preparada, com as bagagens em cima e já saindo pegando estrada. Isso foi em janeiro de 2018. Isso mesmo. E saindo meio sem rumo, né? Mas na verdade não tinha muitos destinos definidos, mas a nossa busca era realmente por essa vivência. Então a gente já tinha entrado em contato com alguns locais para fazer voluntariado. E foi o Rio Grande do Sul, nossa primeira comunidade, e dali que foi o estupim do Expandindo Mundos. Sim, né? Lá que ele nasceu. E isso, né? A gente largou tudo, largou a mão dessas coisas que a gente vivia justamente por uma inconformação com esse sistema, né? Com essa vida muito programada. E a gente não tá querendo trazer a ideia de que isso vai ser bom para todo mundo, né? Simplesmente a nossa experiência, o que a gente sentia naquele momento foi a melhor decisão que a gente pôde tomar. Sim. E hoje a gente vive naquele equilíbrio, né? A gente tem buscado sempre o equilíbrio. Não viver tanto dentro dessa vida extremamente projetada e buscar trazer ao máximo esse lado dessa vivência, né? Dessas sutilezas da vida, desse encantamento com as coisas simples, com essas descobertas da vida, que às vezes nessa coisa programada e bitolada que a gente vive todo dia, a gente acaba esquecendo. E a felicidade depende do equilíbrio das duas, né? A gente se sente feliz com as coisas, com esse lado programado com as coisas, com pensar no passado e futuro. A gente tem felicidade através dessas vivências, mas também sem a vivência sutil, essa vivência mais das relações com o meio que a gente está vivendo, uma boa relação com as pessoas, a gente não vai, sem esse equilíbrio, atingir aquela felicidade que a gente sempre almeja, a grande felicidade da vida, né? E foi justamente a cicloviagem que nos fez ver a vida e a realidade a partir de uma outra perspectiva. Porque daí a conversa é outra, né? A gente tem que começar a pensar no dia, a pensar no que eu vou comer ali daqui 2 horas, ou no acampamento que eu vou fazer no fim do dia. Então a gente começou a meio que reprogramar a nossa concepção, porque a gente estava acostumado de uma outra forma. Dentre as decisões que eu tomei na minha vida, essa saída de bicicleta foi, acho que, a melhor coisa que eu já fiz, porque foi o momento que eu mais senti motivado, me senti cheio de energia, senti a liberdade. Então, cada um tem que buscar encontrar esse equilíbrio, né? Porque a vida é uma só, o tempo tá passando, Sim. A gente tem que ter mais atenção no que a gente tá vivendo agora. E esse exercício do largar as coisas que já não faziam mais sentido para nós e viver essa viagem nos fez também valorizar muito as pessoas, valorizar as relações, conseguir buscar dar uma atenção mais genuína para quem está do nosso lado, porque é aquela pessoa que está existindo nesse momento. E além disso também, algo que tudo isso nos fez e a gente tem buscado cultivar diariamente é a gratidão. Porque nesse momento de você fixar mais as experiências ao que é mais terreno,
a gente aprende a olhar sutilezas de forma mais amorosa, né? E agradecer a cada movimento, a cada coisa que acontece e nos faz sentir parte desse grande todo. A gente começa a entrar e perceber quão abundante é a realidade que a gente vive, né? Porque na verdade, assim, a gente tem uma mania na atualidade, né, de olhar um copo com pouca água e focar no tanto que não tem e ficar falando, mas me falta aquilo, mas me falta aquela outra coisa, eu tô sem isso, não vou conseguir fazer. Mas o cicloturismo nos faz olhar pro quanto de água que eu tenho no copo, e muitas vezes nem água a gente tinha, né, na viagem, mas é você olhar e falar, nossa, eu tenho isso e eu consigo fazer e eu sou grato por esse tanto que eu tenho, gratidão ao universo, a seja lá o que for. E se existe uma dica que a gente pode dar a partir de toda essa vivência que a gente teve, é que é interessante que cada um olhe para a sua realidade, para o que está vivendo, e esse equilíbrio entre esse lado programado que a gente tem fortemente no mundo de hoje, né, que é nos oferecido fortemente para viver essas coisas programadas, e aqui tentar equilibrar e ver quanto você está exercitando desse lado de vivência, né? Eu acho que é uma coisa que se assemelha muito, né, nas pessoas nesse momento de largar tudo, porque normalmente é uma falta desse lado da vivência, né? Porque a pessoa está bitolada, muito presa ao trabalho, presa às coisas, e começar a observar onde cada um pode, né, exercitar. A gente achou através da bicicleta, né? Mas Sim. Existe assim inúmeras formas que cada um pode equilibrar esses dois lados. E eu acho que a chave para tudo isso é buscar expressar aquilo que você está sentindo. Porque quando você estiver nesse caminho, o resto pouco importa. Pode vir dificuldade, sim, às vezes vai precisar um pouco de coragem para você entrar de cabeça nisso que você quer, mas na verdade, através da nossa experiência, a gente viu que quando a gente está fazendo aquilo que realmente a gente quer, as dificuldades, na verdade, viram experiências e histórias incríveis para poder contar e ir mais para frente. Fazendo aquilo que nos motiva, a gente tem paciência e tem força para passar por cima disso, né? Desses contratempos, dessas pedrinhas do caminho. Então era isso que a gente queria compartilhar com vocês. Nós esperamos de coração que esse conteúdo tenha ressoado com você de alguma forma. E por favor, não esquece de deixar o joinha, porque isso é muito importante para nós. E com isso o YouTube entende esse vídeo como mais relevante e vai poder ressoar com mais e mais pessoas. Se você é novo aqui, não esquece de se inscrever para estar recebendo os novos conteúdos. E para a gente saber que você chegou até aqui com a gente, deixa nos comentários a frase "soltar o que não faz sentido". Também deixa a sua opinião, compartilhe um pouco da sua experiência, se você também passou às vezes por algo parecido, para que a gente enriqueça um pouco essa discussão aqui junto do vídeo. É isso aí, então, até os próximos vídeos. Avante!